Há 100 anos, o presidente Nilo Peçanha criava as primeiras instituições federais de educação profissional. As 19 escolas de aprendizes artífices eram o esboço do que hoje é a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. De 23 de setembro de 1909 para cá, o número de instituições aumentou de 19 para 227. As escolas que foram criadas inicialmente para dar formação técnica aos filhos dos desvalidos são hoje referência nacional, formando não apenas técnicos como mestres e doutores. Para falar a respeito desse assunto, convidamos o deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, que é um pioneiro nessa matéria, e Paulo César Pereira, presidente do Conselho dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Deputado Ariosto, como é que o senhor explica essa evolução, a evolução que houve em relação às escolas, né? Porque o Lula criou mais de 200 escolas, né? Eu acho, Tarcísio, que o país está pagando uma dívida em relação à educação, que eu sempre digo uma dívida de 500 anos. A educação nunca foi um foco importante nos governos anteriores. As escolas de artífices, como você colocava aí, era como se fosse uma escola para... De artesãos, né? De artesão, mas para uma classe, que eles chamam de classe média baixa, né? Quer dizer, você não ia uma classe rica estudar nessa escola, havia até esse separatismo, né? E eu queria recordar aqui, Tarcísio, primeiro, antes de falar, eu queria primeiro parabenizar essa instituição, que completa 100 anos, que mostrou o desempenho dela na formação, né, profissional das pessoas. Eu não conheço ninguém que tenha terminado numa escola técnica na época, depois do Cefet, que esteja desempregado. Então, é uma escola que forma bem e forma para o trabalho. Mas aqui eu queria resgatar um fato. De 1993, essa casa realizou uma CPI, era CPMI, que era mista, Senado e Câmara, para identificar as causas e dimensões do atraso tecnológico do país, presidida pelo senador Mário Covas e relatora a deputada Irma Passoni. Lembro-me muito bem, causa principal, a degradação da base educacional. E citava um número que chamava a atenção de todo mundo. Naquele ano, enquanto nos países desenvolvidos existia uma relação de um técnico de nível superior para 5 de nível médio, no Brasil era invertido. Quer dizer, para cada superior nas universidades, ou melhor, nos países desenvolvidos, você tinha 5 técnicos de nível médio. E no Brasil era o contrário, você tinha 4 superior para um técnico de nível médio. Isso mostrava claramente que o Brasil nunca investiu, né, no ensino profissionalizante. Eu costumo dizer que precisou chegar à presidência da República um operário, né, que identificava que esse é o caminho, né, da formação. E aí, depois eu pedi ao Paulo César, que ele tem esses números mais detalhados, ele praticamente triplicou, né? Triplicou as instituições federais, né, que vão formar técnicos de nível médio, tecnólogos de nível superior, vão formar mestres, vão formar doutores, e ela vai fazer, essa instituição vai fazer uma coisa, esse é o grande desafio dela, que eu sempre coloquei para o nosso reitor, fazer uma coisa que não se faz mais nesse país, a extensão tecnológica, a transferência do conhecimento para uma população que está fora. Porque se de um lado o governo equacionou bem a questão do ensino formal, né? Nós temos aí o Fundeb, temos o ProUni, tem o ensino à distância, aumento das vagas nas universidades, de outro você tem uma população, e o Conselho de Altos Estudos fez esse levantamento, onde nós temos aí cerca de 80 milhões de brasileiros que a gente chama analfabetos funcionais. E a maioria não tem mais tempo de ir para a escola, porque precisa trabalhar.
E qual é a proposta para esses trabalhadores? O caminho é o da extensão. Então, esses centros tecnológicos que estão sendo implantados, ele vai estar presente... Isso é a difusão, a extensão é a difusão da inovação tecnológica. Com certeza. Você tocou num ponto... público maior, né? Olha, você tocou num ponto quando falou em inovação, né? Se de um lado nós temos essa população de analfabetos funcionais, de outro nós temos o analfabetismo tecnológico das micro e pequenas empresas. A mortalidade dela é muito alta porque não consegue inovar. Elas não sabem a quem recorrer. Então, essas instituições que vão te fazer presente em 350 municípios, imagine se cada município onde ela está presente, em volta você colocar centros vocacionais para atender aquela população, e você vai fazer o papel da extensão tecnológica. Esse, para mim, é um grande desafio, né, que é você fazer chegar a essa população conhecimentos que foram gerados e que estão nas prateleiras das nossas universidades. Senhor Paulo César Pereira, o senhor que é o reitor desse Conselho Superior dos Institutos de Ciência, Tecnologia, não é? Isso. Qual a diferença, como o senhor explica essa diferença entre a escola técnica antiga e a escola técnica de hoje, no Brasil? Bom, Tarcísio, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com você e com o deputado Ariosto, dizer que é uma satisfação e uma honra e uma importância enorme para que a gente possa, nesse espaço tão assistido, estar debatendo um assunto tão importante para o Brasil. Sem sombra de dúvidas, a rede federal ela é estratégica para o desenvolvimento do Brasil e eu pretendo aqui nesse espaço dar alguns dados, algumas informações que eu não tenho dúvidas convencerão as pessoas que estarão nos ouvindo dessa avaliação de que é estratégica. Primeiro, respondendo à sua pergunta, qual a diferença entre escola técnica e os institutos federais? A rede federal ela completou agora, no dia 23 de setembro agora, de 2009, 100 anos de existência. 100 anos de existência e de resistência. Resistência a preconceitos, a informações desavisadas do papel dessa rede, e até de equívocos de governos que tentaram diminuir o tamanho, diminuir a importância e até desaparecer com a rede. Para se ter uma ideia, foi criado no governo anterior uma lei que proibia a criação de novas unidades no Brasil. Para se ter uma avaliação... Alegando o quê? Alegando que essa rede só poderia crescer através de parcerias. Com uma compreensão, que eu não quero entrar no mérito da concepção de Estado, né, alegando que o Estado tem que ser um Estado mínimo e que a educação, a princípio, pode ser compreendida como não obrigação do Estado. Né? O Estado era responsável no entendimento desse governo pela construção de novos prédios, por equipamentos, mas a manutenção e o funcionamento por responsabilidade de parceiros. Né? Privados. É a privatização ou mercantilização da educação brasileira. Agora veja, durante esses 95 anos de existência, até antes do governo do presidente Lula, foram construídas 140 unidades no Brasil. Um número igual ao número de unidades do Uruguai, um país com dimensões continentais, com dimensões territoriais muito menores que as dimensões do Brasil, uma população 60 vezes menor do que a do Brasil, né, e com um número de escolas técnicas igual ao do Brasil. Então, o que é que acontece? Com essa expansão, você disse aí que foram criadas 19 pelo presidente Nilo Peçanha e hoje a gente tem 227, e em 2010 a gente terá 354. Então, esse crescimento nesses últimos 6 anos será de 150% aproximadamente. E também a dimensão técnica, o nível técnico e científico e tecnológico de cada unidade, de cada escola federal, aumentou muito, né? Que é o que você
perguntou, mas para ilustrar, eu estou tentando passar um raciocínio geral, mas a escola de aprendizes e artistas foram criadas, como você disse, para formar artesãos, trabalhadores de formação básica, o sapateiro, o alfaiate, o eletricista, o carpinteiro, né? E hoje essa rede vem evoluindo, passou pela condição de colégios industriais, depois pela condição de escolas técnicas, tendo o papel de formar apenas técnicos de nível médio, depois de Cefetes, centros federais, que continuando sendo instituições de educação profissional, tinham responsabilidade e autorização para atuar no ensino superior, e agora os institutos federais com a efetiva condição de instituições de ensino superior. Porém, com uma característica definida em lei que nos agrada e nos conforta muito. Apesar de sermos instituições de ensino superior, nós temos a responsabilidade de de oferecer obrigatoriamente, no mínimo por 50% das vagas, para os cursos técnicos de nível médio, para inverter essa situação que o deputado Ariosto Holanda coloca, que é uma inversão no Brasil em relação à lógica dos países desenvolvidos. Além de ter que, obrigatoriamente, oferecer 50% das vagas para os cursos técnicos, os institutos federais vão oferecer também, no mínimo, 20% de vagas para a formação de professores. Mestrandos e doutorandos. E professores e licenciados também, para atuarem prioritariamente na rede pública, para que a gente eleve também a qualidade e o nível do ensino das nossas escolas públicas, do ensino fundamental e ensino médio. Deputado Ariosto Holanda, o senhor foi pioneiro porque criou centros tecnológicos no Ceará, quando era secretário de Ciência e Tecnologia. Essa experiência também serviu para o senhor dar esse salto em relação ao país, a respeito da necessidade de aprimorar os conhecimentos técnicos e tecnológicos nessas escolas. Não é isso? Esses centros, Francês, eles foram criados com o objetivo, aquele que eu destaquei, de fazer a extensão. A extensão é você levar o conhecimento para aquela pessoa que não tem mais tempo de ir para uma escola formal, mas que precisa aprender. O nosso trabalhador rural, o nosso trabalhador da cidade. Então, o grande desafio que a gente enfrenta hoje é quem vai fazer a extensão. E nós enxergamos nessa rede federal, que está presente em 350 municípios, olha, se você coloca em volta dela 10 centros tecnológicos, inclusive eu queria só mostrar essa publicação do Conselho de Altos Estudos, que é o detalhamento de um centro vocacional tecnológico, onde aqui está descrito todos os laboratórios que tem que ter esse centro, laboratório de física, química, biologia, informática, eletromecânica, né, análise de solo, análise de água, né? Então, esses centros, ele vai ter esse papel importante. Então, qual é a nossa luta? É que a rede federal ocupe o espaço que as universidades não ocuparam, que é a da extensão. Então, com certeza, ela vai continuar fazendo o que já vem fazendo bem, que é o ensino formal, o técnico de nível médio, o tecnólogo de nível superior, mas tem também esse papel da extensão. Imagine você chegar no interior e tem aquela população rural, né? Inclusive as agrotécnicas fazem parte dessa rede, e de repente você pode fazer um trabalho de extensão. No caso do biodiesel, o biodiesel está precisando de extensão. Chegar no homem do campo, ensinar... Levar informação tecnológica para produzir melhor as oleaginosas, extração do óleo, essas coisas todas. Mas para isso precisa de uma coisa chamada recursos. E o que é que nós estamos trabalhando? O Conselho de Altos Estudos entrou com um projeto de lei, onde todos os conselheiros assinam esse projeto, que é o projeto de lei 7394, que define os recursos para esse trabalho de extensão, prioritariamente da rede federal. Recursos vêm de onde? Recursos do FAT e recursos do FNDCT. O FNDCT é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
É um fundo que deve trabalhar com a extensão. E ele se alimenta de que recursos? Só para você ter ideia, esses recursos do FAT, 5% do FNDCT e 1,5% do FAT, ele deve gerar recursos da ordem de 300 milhões por ano. Isso é recursos estabelecidos já pela Constituição, por lei, e já está sacramentado. Né? Apenas você chega e diz, eu vou pegar 5%, vou constituir esse fundo junto com o FAT, e quem vai administrar é um conselho, e aí a gente remete para o executivo quem é que vai ser, vamos dizer, como é que ele vai formatar esse conselho para aplicação desse fundo de extensão. Eu enfatizo essa questão da extensão, porque, como eu lhe disse, os excluídos que estão fora da escola, eles são muitos. E a gente só chega com essa ação da extensão. Então, para mim, nesse momento, é fundamental essa interiorização dos Cefetes, né? Melhor dizendo, dos institutos federais. Quando ele se fizer presente em 350 municípios, nós vamos dar um salto de qualidade muito grande e também em relação, Tarcísio, às micro e pequenas empresas. E esses fundos já existem? Esses fundos já existem. Eles já estão... quem administra o FAT é o Ministério do Trabalho. Quem administra o FNDCT é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Apenas nós estamos pegando uma porcentagem deles para formar o fundo para trabalhar com a extensão. Imagine no interior, por exemplo, eu vou lhe dar exemplos que eu trabalhei com extensão no interior, na época eu era engenheiro do Nutec. Você chegava no interior e chegava um agricultor e dizia assim, doutor, o que é que eu faço com a minha farinha que está mofando? Né? O que é que eu faço, por que é que minha terra não produz mais? Né? Falta corretivo, falta fertilizante. Os laboratórios, que você pode assistir às pequenas empresas, certificando produtos, certificando qualidade. É aquele ponto de tira dúvida. Você chega lá e encontra o professor e quer tirar dúvidas sobre uma ação. Ele faz um curso, né? Aquele curso que ele faz, vamos dizer, ele trabalha muito na área de cursos informais. Por exemplo, você forma o eletricista, o bombeiro, o mestre de obra, o soldador, né? Assiste... Agora, levar informação para esse homem do interior, o produtor rural, é muito difícil, né? Olha, mas eu tenho que ter uma rede muito grande. Não, mas é isso que eu estou falando. Olha, 350 desses centros, eles vão ficar em 350 municípios. Se em volta deles, né? Eu estou conversando com o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde ele tem esse programa do CVT, Centro Vocacional Tecnológico. O que é que eu estou conversando com ele? O município que chegar e pedir um centro desse, ele disse, eu lhe dou o centro se você chamar a rede para operar. Porque a rede é competente, tem professores de nível e vai operar esse centro. Então, isso, doutor, que se você entregar esse centro simplesmente para uma prefeitura, ela pode funcionar naquele momento que o prefeito pediu e o outro já não dá continuidade. Mas se você entrega para a rede, com certeza, Assis, esse centro vai continuar prestando serviço. Vou dar exemplo do que ocorreu na época que eu fazia extensão. Nesse centro, por exemplo, você chega numa cidade do interior, vamos dar um curso de soldador, né? Soldador. Aí você dá todo tipo de solda, ensina ele a soldar, mas um belo dia surge um produto novo, uma tecnologia nova, e aquele soldador vai bater na porta do instituto. Ou se é um equipamento, por exemplo, eletricista. Eletricista, ele conhece os materiais, aí de repente surgiu um interruptor diferente, surgiu uma tomada diferente, surgiu um equipamento, e ele vai lá e tira dúvida. Então, é aquele centro que vai assistir aquela população mais humilde, mais pobre, que não Como tem é que o senhor tempo de vê escola. essa difusão da informação até para o homem do campo? O que você colocou, Tarcísio, que aparentemente o Brasil, com essa dimensão, com essas dimensões continentais, parece quase que impossível acreditar que a gente possa interiorizar essa informação tecnológica. Até porque vários pontos do Brasil, várias regiões, ficaram historicamente totalmente desassistidas. Hoje, com essa ampliação da rede federal, saltando de 140 para 354 unidades,
a gente começa a interiorizar a formação profissional e tecnológica. Confirmando os dados do deputado Ariosto Holanda e do Conselho de Altos Estudos da Câmara, foi divulgado recentemente os últimos estudos do IBGE, que apontam aí que a gente tem ainda da ordem de 10 milhões de brasileiros analfabetos. Aí na reportagem que veiculou aí... Fora os analfabetos funcionais. né? Fala em analfabetos... São incapazes de compreender um texto, né? Que são incapazes, que sabem ler, mas são incapazes de interpretar o que leem. Esses são 30 milhões. Mas entre os que não sabem escrever e os que não sabem interpretar, nós temos aqueles que só sabem assinar o nome e que às vezes são colocados como alfabetizados. Então nós temos aí, no mínimo, 80 milhões de brasileiros em idade produtiva como analfabetos funcionais. E aí, o que é que a rede hoje faz? Ela está indo para o interior. Diferentemente das universidades que se concentram nos grandes centros, essa rede federal está provocando uma capilaridade. Todas essas unidades construídas no Brasil, elas foram definidas por critérios técnicos e não por critérios políticos. Né? Então, quem é que diria, que eu vou citar alguns municípios aqui, Tarcísio, que a grande maioria da população brasileira nunca ouviu dizer que existiam. Confresa, no Mato Grosso, Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Buriti-Cupu, Açailândia, Zedoca, no Maranhão, Araguaína, Gurupi, no estado do Tocantins, Uruaçu, em Goiás, são todos municípios que estão recebendo campos dos institutos federais, unidades dos institutos federais. E mais, esses campos estão sendo estruturados para oferecerem, no mínimo, 1.200 vagas regulares de alunos regularmente matriculados. Não são pequenos campos instalados no interior. São estruturas que têm condições de levar esse desenvolvimento tecnológico para o interior do país, inclusive para explorar todo o potencial que o Brasil tem, quer na área do meio ambiente, da produção de energia, do turismo, da indústria, na área de serviços, essa rede vem atuando. Então eu penso que um dos caminhos é exatamente esse, é da extensão tecnológica. Me permita uma parte aí, porque me surgiu a lembrança de uma ação inovadora lá do Instituto do Ceará. Quinta-feira nós estivemos com o secretário de Justiça e estamos com uma ação de educação à distância para a população carcerária. Isso é uma revolução, Tarcísio. Porque hoje o preso entra no presídio e sai pior do que entrou. Então nós estamos definindo, Paulo César, cursos para essa população carcerária. Né? Tivemos com o desembargador, que achou a ideia muito importante, e isso passa a ser uma ação também do Instituto. É você lá do Instituto, você dá um curso à distância, usando as ferramentas da videoconferência, da internet, e você não sabe a receptividade que está tendo essa ação. Cortei um pouco aí, mas só para ilustrar, né, o papel dos institutos em todos os níveis. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença do deputado Ariosto Holanda, que é um lutador em favor desses centros tecnológicos, e do senhor Paulo César Pereira, que é o presidente do Conselho dos Institutos de Ciência e Tecnologia, né? Isso. No Brasil. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.